Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Livro dos Espíritos, ainda falando de fatalidade. No final do nosso encontro anterior, nós terminamos dizendo que o processo de construção do nosso destino se faz através das nossas ações no exercício de nossa liberdade. Então, somos seres livres, agimos no mundo à mercê de nossos desejos, de nossas vontades, de nossas conveniências, de nossos valores, de nossas crenças. E cada uma de nossas ações, cada uma de nossas atitudes no mundo vão criando magneticamente energias que nos levam naturalmente ao resgate de nossos débitos em relação às leis da vida, às leis naturais. Então nós temos, na verdade, um universo criado por Deus, regido por leis, que são as leis divinas, que estão lá no Livro dos Espíritos. Todas essas leis divinas estão sustentadas sobre a experiência do amor em todas as dimensões da vida, e todos os momentos, todas as situações, todas as atitudes que em menor ou maior grau violam essas leis divinas, violentam essa harmonia cósmica universal que deve presidir todas as coisas e que nos conduz ao bem, ao belo, à justiça, à virtude, né, as qualidades morais do homem de bem, né, que está lá no capítulo do Evangelho, sede perfeitos. Todas essas atitudes nos levam quase que automaticamente a termos a necessidade de resgatar e reharmonizar-nos com essas leis divinas. Isso se dá através de 3 processos. O primeiro processo é o processo da culpa. O segundo é o arrependimento. E o terceiro é a reparação. Então, no momento em que nós agimos de forma a violar essas leis, automaticamente nós nos sentimos culpados. Essa culpa é proporcional à evolução do espírito, né? E aí nós temos algumas questões filosóficas importantes. Para os gregos, a questão da ética, quer dizer, a ação no bem, beneficiando todo da coletividade na polis, era uma ética prática. Não havia a noção de interioridade que nós temos hoje, né? Na verdade, só conta aquilo que a gente faz, né? E se a gente fala alguma coisa, se a gente, falando alguma coisa, prejudica alguém, nós estamos violando a ética. Caso contrário, né, aquilo que a gente pensa ou sente, para os gregos, não é sequer tematizado, porque para eles isso não é importante. O advento do cristianismo traz como novidade teológica e filosófica a experiência daquilo que a gente chama como interioridade. É a partir do cristianismo que vai se questionar, inclusive, quer dizer, além do que a gente faz, além do que a gente fala, aquilo que a gente pensa e deseja. E a noção de mal vai ser substituída pelo conceito de pecado, né? Então, o mal, que até então era tudo aquilo, né, que pudesse impedir a construção de uma vida boa em comum na polis, é substituída pela noção de um erro contra Deus, em primeiro lugar, e contra a humanidade, né, por extensão. Esse pecado, então, né, nascido a partir do cristianismo medieval, ele vai considerar atos, palavras, né, ações e pensamentos. É a partir do cristianismo medieval que nós vamos nos sentir culpados, inclusive, por aquilo que a gente pensa. Aquela coisa assim, nossa, como que eu estou pensando isso, né? A gente começa a se sentir mal por pensamentos que a gente tem. É a partir daí, por exemplo, que vai surgir na Igreja Católica a experiência do confessionário, em que a gente vai lá se confessar inclusive os pensamentos desconfortáveis que nós temos, que vão ferir a moral cristã dominante e etc. Bom, essa interioridade, né, ela vai nos conduzir à intuição da presença de uma essência em nós. Essa ideia de que o homem tem uma essência é uma ideia que vai se consolidar
principalmente com os filósofos do Iluminismo, e mais especificamente com um que foi, né, o inspirador de todo o pensamento moderno no campo da constituição, daquilo que a gente considera como sendo o ser humano, foi Rousseau. Rousseau é que nos traz a ideia de que todo homem nasce bom, a sociedade o corrompe. E para Rousseau, então, Deus, ao criar o ser humano, nos dotou de uma consciência que traz já, intuitivamente, uma ideia do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é mal. Então, aí nós vamos estar diante daquilo que na filosofia vai se chamar de inatismo, não é? Inclusive, na filosofia do direito, é aí que vai surgir a ideia de um direito natural. Quer dizer, eu não preciso de uma lei me dizer o que é certo ou o que é errado. A minha própria consciência já nasce, quer dizer, o ser humano já traria dentro de si, na sua essência, na sua intuição, né, na sua consciência, que seria a marca de Deus, na sua própria alma, uma noção do que é certo, do que é errado, do que é o bem, do que é o mal, quando que ele está agindo certo, quando não está. E o jeito de controlar isso, ou de saber isso, seria seguir realmente a nossa própria consciência. Toda vez que a gente faz alguma coisa e sente, né, o agulhão da consciência, né, lá nos incomodando, está na hora da gente rever aquela ação, aquela iniciativa, né? Se a gente está tranquilo, vamos ficar em paz. Mas se a gente sente aquele incômodo, aquele desconforto, algo que diz, olha, você não agiu como poderia ter agido e etc., é a voz de Deus em nós, através da nossa consciência, dizendo como devíamos ou não ter agido. Bom, e a partir dessa ideia, né, de bem, de mal, de consciência, de intuição, é que nós vamos construindo nossas culpas. Quanto mais o ser humano está comprometido na sua encarnação com a sua transformação moral, ou seja, em realmente conseguir, na medida do possível, dentro de um esforço muito grande, agir de acordo com as leis divinas, quer dizer, não contrariar a própria consciência, fazer todo o bem que está ao seu alcance, evitar a prática do mal e etc., menos culpa ele vai sentir, né? Ou melhor, cada vez que ele errar, mais culpa ele vai sentir. Quer dizer, toda vez que ele acertar, ele vai ficar em paz, mas cada coisinha, né, vai ser realmente um drama. Vamos imaginar que para um homem do passado, vamos imaginar um guerreiro, né, lá, na época de Alexandre Magno, né, aquele pessoal todo, matando aquelas nações, guerreando, banhadas de sangue, né, aquela coisa. Pode ser que o sujeito matasse, né, 100, 200, 500 sob a espada e realmente não se sentisse tão culpado, porque isso era uma prática, né, muito comum naquele nível evolutivo da humanidade, né, naquele parâmetro evolutivo. À medida que noções de bem, de mal, de humanidade, de igualdade, de fraternidade, de ética, vão se sofisticando na nossa experiência, nós também vamos sendo dotados de paradigmas diferenciados que nos levam a sentir culpa mais facilmente, né? Então, há um tempo em que um pai espanca um filho, e para ele aquilo é maravilhoso, porque ele está agindo conforme o bem, afinal de contas, ele está, né, educando o filho. Até que, hoje, com acesso que nós temos aos jornais, à TV, né, aos vários órgãos de comunicação, aos livros, às palestras, né, até conversando com um vizinho, com um amigo, com um primo, né, vendo televisão, a gente vê alguém que, de repente, estuda, se debruça sobre esse fenômeno, né, da criação dos filhos, da educação, da pedagogia, etc., e vê que talvez a violência física realmente não seja o melhor caminho. No momento em que a gente teve contato com aquela nova ideia, que a gente se iluminou de uma outra possibilidade de compreensão da vida, ali nasce para nós uma nova responsabilidade. E aí, todas as vezes que a gente violenta isso em nós, nós vamos nos sentir, de alguma forma, culpados. Então, na verdade, essa questão da culpa, ela é diretamente proporcional à consciência, né, do mal que nós estaremos fazendo de alguma forma. Isso foi muito
comentado, né, recentemente, quando eu falo recentemente, aí nos últimos 60, 70 anos, quando da experiência de uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt, que era uma alemã judia que fugiu da Segunda Guerra Mundial. Ela conseguiu se refugiar na França, depois ela foi para os Estados Unidos, e ela esteve quase, né, à beira de ir para um campo de concentração. Parentes dela morreram, né, nas câmaras de gás. Ela foi aluna de Heidegger, numa universidade alemã, manteve com ele uma estreita ligação até o fim da vida. E depois de uns 20 anos do final da Segunda Guerra Mundial, a Hannah Arendt foi convidada pela revista New Yorker para acompanhar em Jerusalém, para ser correspondente em Jerusalém, do julgamento de um criminoso de guerra nazista chamado Rudolf Scheimer, né? Eu acho que é isso. E ela foi até lá, ela aceitou o convite, e chegando lá, ela teve contato com uma compreensão daquele homem que deixou muitos judeus e críticos da época incomodados. Por quê? Porque ele já, na verdade, havia sido pré-julgado antes do julgamento. Quer dizer, como ele era um oficial nazista, né, todo mundo já olhava para ele como um monstro. E aí o colocaram no tribunal como se fosse uma jaula de vidro, né, ele foi recebido já logisticamente como um bicho. Ela acompanhou o julgamento e depois ela publicou uma série de artigos em que ela dizia que ela não via ali um monstro. Ela falou, olha, o que eu vejo ali é um homem comum, né, que diz que cumpriu ordens, e na verdade a tarefa dele era lotar os vagões com judeus e mandá-los para a câmara de gás. Só que esse mandar para a câmara de gás já não era competência dele. A tarefa dele no processo era encher os vagões, verificar se a estrada de ferro estava funcionando direito e mandar para lá. E ele, inclusive, alegava que, de verdade, não tinha conhecimento sobre as câmaras de gás. Ele falou, a gente ouvia falar, mas não dava nem tempo de saber se isso era verdade ou não. E se fosse, não era problema nosso e nem da nossa competência verificar se isso era verdade ou não. Porque eu era pago simplesmente para colocar as pessoas ali, mandá-las para o lugar que eles mandavam eu mandar, né? Eu recebi um salário, criava minha família com isso. Desde criança, frequentei escolas nazistas que me convenceram racionalmente que o Terceiro Reich era o estágio mais avançado de perfeição a que o ser humano pode chegar, que a Europa só seria a grande Europa se expulsasse os judeus de lá. Eu acreditei nisso a vida inteira, minha família era nazista, meu pai dizia que bons meninos acreditam nisso, eu aprendi que devo honrar com a minha palavra e ser um homem digno, eu fiz um juramento para a autoridade nazista, e um homem digno não desfaz o seu juramento. Então eu prefiro morrer a desonrar uma palavra empenhada. E aí ela disse assim, olha, aquele homem, na verdade, né, ele não tinha a menor noção, né, do papel dele ali, ou tinha como uma máquina, ela usou até a expressão, ele se reificou. E o grande pecado dele foi abrir mão daquilo que dá ao homem a sua maior dignidade, qual seja a dignidade de pensar e refletir. Então, ele abriu mão de ser humano, ela dizia. Né? Ele livremente disse, olha, eu estou livremente renunciando àquilo que me faz humano, que é a capacidade de pensar. Eu me nego a pensar e me reifico. O que é reificar? Vem de rex, do latim, quer dizer coisa. Eu me coisifico e assumo esse papel de ser um equipamento, né, uma ferramenta numa grande engrenagem, que pode ser de destruição, mas não compete a mim julgar, e, portanto, eu cumpri ordens. E ela dizia, bom, esse homem, ele não tem a menor noção, né, da máquina da qual ele participou. E, inclusive, ela fez a denúncia de inúmeros judeus que, na época, na Polônia, se acompliciaram aos nazistas, denunciando outros judeus, co-irmãos,
para tirar algumas vantagens. Então a comunidade judaica do mundo inteiro ficou assim enfurecida com a coragem da Hannah Arendt de fazer essas denúncias e analisar a questão sem muitos preconceitos, né? Olha, pode ter existido gente monstra. Esse homem, em momento nenhum, me pareceu. Pelo contrário, ela dizia, ele me parece muito mais um idiota do que um monstro, né? E desse conjunto de artigos que ela publicou, acabou nascendo um clássico, né, da filosofia contemporânea, que se intitula A Banalidade do Mal. Então, o que ela chama de a banalidade do mal? Muitas vezes, pessoas fazem o mal sem muita noção do grau de comprometimento que esse mal alcança, né? Em alguns psicopatas, por exemplo, não se percebe a culpa. Um dos principais sintomas dos chamados portadores dos transtornos antissociais, né, é realmente a ausência de culpa e até um certo prazer na dor do outro. Eu já falei aqui de Santo Hilário, né? Santo Hilário foi um pensador da Idade Média que diz que nós seremos salvos, a ideia de salvação, né, dos cristãos, não pela misericórdia divina, nós seremos salvos pela nossa própria imbecilidade, né? É como se no dia do juízo Deus olhasse para a gente e dissesse, é tão imbecil que não vale a pena, né? Essa ideia é uma ideia muito paralela à teoria da Hannah Arendt, quer dizer, da banalidade do mal. Quanto mais o espírito, né, se sofistica em todos os sentidos, mais o mal vai se desbanalizando. É um caminho inverso. O mal vai se tornando a cada dia mais desconfortável, intolerável, incômodo. Então, há uma encarnação em que o sujeito mata, sei lá, sob a sua espada, ele é capaz de exterminar dezenas, centenas, milhares de pessoas, mas há um momento lá na frente, numa encarnação, em que, por exemplo, pisar numa flor, num jardim, pode significar um desconforto tremendo. Então, nós temos lá oficiais nazistas, vamos imaginar isso, né? Para quem, né, eliminar judeus nas câmaras de gás, e ciganos, e homossexuais, e negros, né, e etc., é algo absolutamente prosaico, né? É capaz de se fazer isso no meio de uma refeição, sem nenhum tipo de sensibilidade, até chegarmos, por exemplo, naquele texto bonito, eu devia ter trazido, eu vou trazer a semana que vem, né, da Cecília Meirelles, que se chama Elegia a uma Borboleta. Não sei se todo mundo lembra desse texto, né? É um texto lindo. A Cecília Meirelles, na sua delicadeza, ela faz uma elegia, um poema afetivo, né, dizendo da tristeza dela por ter matado, sem querer, uma linda borboleta, né? E ela faz de um jeito que no final do poema a gente está chorando, com dó da borboleta, né? Porque é o espírito que vai se sensibilizando, vai se tornando delicado, vai se tornando sutil. Então nós caminhamos desse processo, né, de nenhuma culpa, né, de insensibilidade, quase um processo meio catatônico, meio apático do ponto de vista moral, e vamos caminhando até nos tornarmos esses espíritos realmente de extrema delicadeza, de contato com a natureza. Vocês se lembram daquela história do seu Caibar Schutel, que eu contei aqui? Que o seu Caibar gostava de pescar, né, até o dia que ele foi no pescar, não é? O seu Hugo, né, que foi amigo nosso, esteve nessa casa aqui com a gente, que desencarnou ano passado com 100 anos, né, e foi discípulo do seu Caibar. Ele voltou, o seu Hugo falou, seu Caibar, o senhor, né, não trouxe peixe nenhum? Ele falou, olha, eu tive tanta pena dos peixes que eu pesquei, que eu devolvi todos para o rio e a partir de agora eu não pesco mais. Porque eu não aguentei ver, não aguentei a ideia de que eu estava causando dor e sofrimento àquelas criaturas. Então, à medida que o espírito vai realmente evoluindo, tudo que é mal, toda forma de causação de dor, né, se torna meio
desconfortável ou muito desconfortável para ele, até o ponto em que realmente ele se torna um espírito que vive o bem, pensa o bem, diz o bem, vê o bem, né, e transborda o bem de todas as formas, né, na imanência do seu espírito e contagiando tudo aquilo que está à sua volta. É o momento em que o espírito realmente se ilumina. E se iluminando, ele vai iluminando tudo à sua volta, ele vai criando uma aura, um magnetismo espiritual extremamente transformador à sua volta. É o caso, por exemplo, do nosso Chico, né? O Chico era comum, logo que a gente, quando ia visitar o Chico, a hora que a gente entrava em Uberaba, já era uma atmosfera espiritual diferente. A cidade, com a presença do Chico ali, a cidade já tinha uma atmosfera espiritual diferente. À medida que a gente ia chegando no grupo espírita da prece, a gente já ia sentindo coisas diferentes, esquisitas. A hora que a gente chegava perto do Chico e passava horas ali do lado dele, era como um estado de realmente alteração somática, né? Acontecia alguma coisa nas nossas células que era difícil de explicar na presença do Chico, né? Inclusive, muitas pessoas tinham surtos de choro compulsivo, sem conseguir controlar e sem saber dizer por que estavam chorando, pessoas que tinham uma certa dor e que a dor passava, ou gente que chegava perto e sentia uma dor insuportável de alguma coisa, quer dizer, ninguém permanecia normal, porque sob o impacto do magnetismo espiritual do Chico, dificilmente alguém permanecia realmente no mesmo estado, né? Então, as águas, na hora da fluidificação, era comum as águas virem perfumadas, os objetos se impregnarem de perfume, assim também na presença de outros líderes religiosos, né? Até hoje, quem vai à Itália visitar o túmulo, por exemplo, de Santa Rita, em Cássia, né? Que é a famosa Santa Rita de Cássia, né? Pode né, experimentar, pode testemunhar um perfume de rosas que exala do seu corpo físico até hoje incorrupto, quer dizer que não se decompôs, né? E o seu cadáver, que na verdade não se decompôs, até hoje, né, para visitantes do mundo inteiro que acorrem até lá, num fenômeno inexplicável, exala um certo perfume de rosas, né? Assim também, na Índia, né, na presença do grande líder Sai Baba, né, em Prasanthi Nilayam, onde eu pude estar há 12, 13 anos, né, passei uma temporada, né, visitando Sai Baba, o mesmo fenômeno, quer dizer, na presença de 60, 70 mil pessoas, a hora que ele se aproxima, é possível ver, assim, materialização, né, de flores e de perfumes, né, e as chamadas, os fenômenos, né, de curas e etc. e tal. Por quê? Porque são espíritos. O Divaldo Franco diz que o formato espiritual, a forma espiritual de Satya Sai Baba já não é mais humana, né? O Divaldo, descrevendo a visão espiritual dele, passando em meio à multidão, era como se uma gigantesca bola de fogo fosse incinerando as energias negativas, né, daquelas pessoas que vão ali em extremo sofrimento buscar algum conforto, algum consolo. Então, são esses espíritos que já chegaram num patamar evolutivo de libertação total da prática do mal e sem nenhum esforço no sentido assim de falsa santidade, né? E esse é um cuidado que a gente deve ter. Não dá para ser bom na marra, né? A gente tenta, no nosso ritmo, né? Porque aí a gente vai cair um pouco na hipocrisia, no falso moralismo, na falsa santidade, o que é muito ruim, né? A gente deve se conhecer o suficiente para imprimir à nossa própria história um ritmo que a gente acha conveniente, adequado, que a gente dê conta dentro das nossas tarefas, né, para realmente galgar. E eu vou usar um exemplo muito simples. Vamos imaginar que alguém que esteja ouvindo essa palestra aqui e trabalhe num frigorífico há 25 anos. Né, e diga assim, mas
como assim eu posso ganhar a vida matando frango? Né? Fique tranquilo, você não é menos culpado do que nós que saboreamos a coxinha. Né? E não há nada de errado nisso, quer dizer, você trabalha num frigorífico, você faz salsicha, presunto, mata boi, etc. Mas até isso, pelo que eu sei por aí, né, até o processo de abate hoje é mais humano, né? Dizem que faz-se de tudo para que o animal não sinta dor, aquela coisa toda, né? Então, assim, isso já é um avanço. Pode ser que um dia, sei lá, daqui a séculos, etc., nós realmente não nos sintamos mais à vontade de nos alimentar com a carne dos animais. Pode, mas não dá para fazer isso na marra, né, aquela coisa imposta. Isso vai ter que ser um caminho natural, em que as pessoas, por si mesmas, venham a se libertar, né, naturalmente, sem nenhum tipo de pressão externa, de moda disso, de moda daquilo, né, por uma disposição interior, né, em mudanças de determinados hábitos e assim por diante. E mais que isso, né, tem gente que não come carne, mas é muito chata. Né? Então tá, eu já evoluí, então eu não como bife. Só que a pessoa é uma chata, é uma insuportável em casa, com os amigos. Inclusive, ela acha que todo mundo que come é inferior a ela. Aí ela se torna, quer dizer, tudo bem, ela já não come carne, mas ela come a nossa paz. O que é terrível, quer dizer. Então também não adianta. E é disso que eu estou falando, dessa coisa meio o por fora, né, não acompanhar o por dentro, né? E de verdade, a gente não é por fora e por dentro, porque a gente é uma coisa só, né? E essa coisa só que a gente vai se iluminando, sem pressa. Nós temos a eternidade inteira pela frente. O importante é a gente tentar saber exatamente o lugar que a gente está no mundo. Não ter ilusões acerca de si mesmos, nem para menos, nem para mais. O legal, o bonito, o bacana, é a gente ter a exata noção do que a gente já conseguiu, do que a gente ainda não consegue, do que a gente quer conseguir, do que a gente, nesse momento, não quer, porque não está afim, né? E realmente enfrentar sem medo essa nossa verdade. Esse é o melhor caminho para a gente ir desenvolvendo aquela experiência do Evangelho em que Jesus diz: vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Quanto menos mal a gente fizer, melhor será a condição de nossas próximas existências. O que não garante que a gente esteja realmente isento de passar por provações difíceis ainda por alguns séculos. Porque como aqui na condição de encarnados nós temos o esquecimento do passado, nós ainda estamos nos processos dolorosos de resgate, de ações, de experiências que, sabe lá Deus, nós semeamos no passado. Então o melhor, a gente sempre termina com Jesus. Hoje eu vou terminar com Buda. Ele diz assim: faça o melhor, espere o pior, aceite o que vier. E esse é um princípio de serenidade maravilhoso. A gente faz o melhor que estiver ao nosso alcance. Por que esperar o pior? Porque se vier, você não vai se surpreender, você já esperava. Então, não ter ilusões. E aceite o que vier, que é o princípio da serenidade. Principalmente quando esse que vem, ou isso que vem, é algo sobre o qual nós não temos poder nenhum de transformação agora. Porque, na verdade, são encontros marcados com retratos de família, nem sempre bonitos, que nós guardamos do passado. Uma boa semana a todos e vamos passar agora as nossas vibrações.